Olá, voltando ao nosso estudo, examinando as Escrituras em Efésios, capítulo 2, verso 13 ao 18, gostaria de ler, nesse momento, trabalhando o tópico hoje, reconciliação. Estudamos no estudo anterior o tópico separação. Warren Wiersbe, um grande comentarista de estudo bíblico do Novo Testamento e do Velho Testamento, traz à luz dessa passagem 3 palavras-chave acerca dos gentios. Nós éramos separados, nós fomos reconciliados e depois unidos em um só corpo. Hoje, em especial, iremos tratar do tópico reconciliação. E eu leio em Efésios 2, verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, separados, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos 2 povos, judeus e gentios, criasse ele em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, gentios, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, judeus, que eram das alianças que Deus tinha feito com Abraão, Isaque, Jacó, Davi, todas as alianças que falavam da promessa que um dia haveria de vir e se cumprir, que era a vinda de Cristo Jesus. E ele diz no verso 18, porque por ele ambos, por Cristo ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um só Espírito. E eu quero trazer esses 2 pontos importantes aqui em nossa reflexão. Primeiro, Jesus reconciliou judeus e gentios. Segundo, pôs ambos, judeus e gentios, em um só corpo, e esse corpo de Cristo se chama a Igreja. A palavra grega para o termo reconciliação, que aparece no verso de número 16, e reconciliasse ambos em um só corpo, a palavra grega é a palavra katalassem, que quer dizer trocar por dinheiro ou trocar dinheiro por alguma coisa, ou troca por dinheiro. Além disso, essa palavra depois vai se tornar muito usada nos dias de Cristo sobre também troca de inimizade, de alguém que era inimigo e agora tornou-se amigo daquela pessoa que antes era a sua inimiga. E é essa palavra grega que Paulo traz de reconciliação, katalassem, mostrando que ele uniu as 2 partes, reconciliou as 2 partes inimigas que estavam em conflito em um só corpo, que é a Igreja de Cristo Jesus. Quem são essas 2 partes? Judeus e gentios, mas também o homem pecador separado do seu Deus Criador. E essa relação Deus e homem junto ao homem, mostra a nossa posição também, primeiramente sem Deus, separados de Deus, que nós estávamos, como nós tratamos no estudo anterior, e agora também sim a nossa relação com o outro homem, com o próximo, a inimizade, a barreira, a contenda. E as reflexões que nós queremos trazer hoje, o primeiro tópico seria essa inimizade entre judeus e gentios. O capítulo 2, verso 13 diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. No início do livro de Atos, o evangelista Lucas, contando os primeiros anos da história da igreja primitiva, é possível de ver essa grande barreira que havia entre judeus e gentios. O evangelho basicamente começou numa comunidade judaica, numa comunidade de judeus. A maioria dos cristãos no início da igreja era formado de judeus. Esses cristãos eram egressos e oriundos do mundo judaico. Mas à medida que o evangelho se expande e entra no Império Romano, nas cidades, indo para Antioquia e terminando no Império Romano, na sua capital, como é o caso de Atos 28, nós observamos este mesmo evangelho adentrando em comunidades gentílicas e que aquela comunidade de judeus em Jerusalém,
teve uma certa reserva, uma grande indiferença a priori na relação com esses judeus. Um exemplo disso é a visita do apóstolo Pedro à casa de Cornélio, em Atos capítulo 10. Cornélio não era judeu, era um gentio. Chamou todos os seus familiares, vizinhos e fez o que nós poderíamos chamar nos dias de hoje um grupo de comunhão, uma célula na sua casa. E convidou Pedro, o apóstolo, para pregar em sua casa e trazer uma palavra. E qual é a nossa surpresa ao ler o livro de Atos, capítulo 10? É que houve uma grande resistência de Pedro em ir à casa de Cornélio. Deus trouxe a ele uma visão de um lençol de quadrúpedes, de répteis, de animais que a priori eram imundos na cultura judaica. E o apóstolo Pedro disse a Deus: eu não posso comer aquilo que é impuro. E por 3 vezes Deus dá a mesma visão e Pedro ouve a voz de Deus de uma forma muito clara: não chames de impuro aquilo que eu purifiquei. Deus estava por assim afirmar que agora os gentios, vistos como um povo impuro, separados do povo de Israel, estranhos às alianças, agora sim eram partes da comunidade, da família e do povo de Deus. Essa explicação também vai ser ressaltada em Atos capítulo 11, quando a notícia chega à igreja em Jerusalém de que um judeu havia entrado na casa de uma família de gentios. Na cultura daquela época, um judeu visitar uma casa de um gentio, isso era inadmissível. Até mesmo um judeu casasse com uma gentia era algo visto até para trazer a morte desse próprio judeu. Isso mostra o nível de barreira, de preconceito que existia na sociedade daquela época entre judeus e gentios. E um grande ponto também em Atos 15, quando os apóstolos fazem o primeiro concílio da igreja na cidade de Jerusalém para debater questões polêmicas entre a lei cerimonial que dizia o que era puro e impuro. E esta mesma lei, lá em Levítico, nos capítulos 11, 12, 15, 16, 17, 18, eram capítulos que referendavam o que os gentios praticavam, que os judeus não podiam praticar, estabelecendo por premissa leis puras, leis para mostrar o que era puro e o que era impuro. E é em função dessa visão, dessa lei cerimonial, que os judeus vão distorcer e não entender e corresponder o propósito pelo qual Deus tinha chamado Abraão. Deus chamou Abraão ainda pagão, ainda incircunciso, e disse a ele que faria dele uma grande nação, e esta nação traria um descendente que abençoaria todas as nações da terra. Deus chamou Israel para ser luz. Deus chamou Israel para ser um testemunho. Deus chamou Israel para ser uma carta viva. Deus chamou Israel para atrair os gentios para o seu reino. Isso foi possível de enxergar nos dias do rei Salomão, quando ele edificou o templo. Várias nações, vários povos subiram de ano em ano a Jerusalém para conhecer e adorar ao Senhor, o Criador, o Deus de Israel, mas também o Deus de todas as nações. Quero desafiar a você, nesse primeiro tópico, essa grande inimizade destas leis cerimoniais que os judeus traziam em suas premissas religiosas. O capítulo 2 de Colossenses, verso 11, que falam também no verso 16 ao 21 do capítulo 2, diz que Deus trouxe agora aquelas leis cerimoniais se cumpriram em Cristo. Que não era mais necessário estabelecer aquilo que era puro e impuro a partir da premissa da lei cerimonial. Mas aquelas leis cerimoniais apontavam para uma pessoa que é perfeito. E esse que é perfeito é Cristo. E esse Cristo agora já veio e estabeleceu que os gentios que eram inimigos, estranhos, separados, agora formam um povo juntamente com os judeus, a igreja. E é essa igreja, a barreira que havia entre esses dois povos, que agora foi derrubada por terra, que Cristo fez de ambos os povos um só corpo, a igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e continue louvando a Deus, porque outrora, como disse Paulo, nós estávamos sem Cristo, sem esperança,
sem Deus no mundo, sem paz, e éramos separados da comunidade de Israel e das alianças de Deus. Mas agora, em Cristo, nós fomos reconciliados. Em Cristo, nós fomos libertos. Em Cristo, nós fomos transformados. Em Cristo, fazemos parte agora da família de Deus. Deus abençoe a sua vida. Estamos em Efésios, capítulo 2, finalizando nos nossos próximos encontros e examinando as Escrituras nesse lugar que você pode acessar as nossas redes sociais e ter contato com a nossa igreja, a comunidade cristã Nova Vida. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua despensa, sua família. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique da comunidade cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.